Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 10 de julho de 2021, o dia que o Senhor preparou, concretizou, manifestou e já é uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Por isso que você tem um sábado, um dia maravilhoso, um final de semana especial, inesquecível, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E a Bíblia diz, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso eles estão alegres e nós também, claro, estamos alegres conjuntamente. Que Deus te abençoe, que você viva exatamente as promessas, a palavra do Senhor, tua casa, tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor e sempre, todos os dias, lendo uma pequena porção da palavra, mas de maneira linear, carreirinha, né? De maneira seletiva, sistemática, como chamam os estudiosos. Por quê? Porque nós estamos lendo todo o livro de Mateus. Claro, começamos muito antes, mas eu só estou pontuando o Novo Testamento, o livro de Mateus. Estamos no capítulo 25, né? Não tem como falar do capítulo 21, 22, 23, 24 e 25 sem falarmos de escatologia. E é por isso que nós estamos nesses dias, já há algum tempo, algumas semanas, tratando sobre esse tema escatologia. E é bom falarmos assim de maneira tranquila, linear, todos os dias. Por quê? Porque é um tema que exige de nós uma visitação, vamos dizer assim, toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque falar de escatologia, você vai falar de tudo aquilo que tem a manifestação e também a maneira com que Deus age, com que Deus procede, né? Principalmente nas questões simbólicas do Antigo Testamento, que eu sempre chamo que o Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento explica o Antigo Testamento e o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento, né? Então você tem essa conexão de conceitos e de valores, juntamente quando você cria um vínculo maravilhoso entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra do Senhor também diz a respeito daquilo que significa escatologia, os últimos acontecimentos, como sendo algo completamente delineado, cronologicamente, no sentido de fatos, né? Sempre eu falo fatos, mas que a partir e por causa de Daniel, principalmente Daniel capítulo 9, das 70 semanas, nós entendemos que as 69 semanas que Daniel expressa de maneira literal, né? Literal, aí eu fiz a pergunta outro dia, né? É simbólico ou literal? Não, as 70 semanas de Daniel são literais, desde que eu entenda que cada semana diz respeito a 7 anos, porque semana e ano, né, para o hebraico, depende da frase inteira, depende para ter aquela explicação da palavra de uma maneira mais profunda. Então, nesse caso aqui, fala sobre anos, né, semana, uma semana, 7 anos. Né? Então, 7 semanas, 49 anos, 7 vezes 7. Então, considerando, né, esse calendário hebraico que é de 360 dias, sendo que cada mês tem 30 dias, não tem 31 e 30, tem apenas 30 dias. E não tem o mês de fevereiro com 28 ou 29, o mês de fevereiro também tem 30. Então, você considerando esse calendário, principalmente o chamado calendário religioso de Israel, então você tem o quê? Você consegue pensar e estudar a respeito. Quando eu falo de escatologia, falando das 70 semanas, falei para você que o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25, 26, 27, nós já lemos várias vezes, então a gente percebe o quê? De que
Daniel faz a separação entre 7 semanas e 62 semanas. Por quê? As 62 semanas dizem respeito a todos os acontecimentos no Antigo Testamento de Daniel para frente, né? Dizem respeito não apenas à destruição, né, acontecida nos tempos, nos dias de Daniel, mas depois da restauração e da reconstrução do templo, que é mais tarde, nos dias de Neemias. E a partir da restauração e da reconstrução, quando o rei Artaxerxes ordena que Neemias volte à terra para reconstruir os muros de Jerusalém, né, onde Esdras já estava reconstruindo o templo, ali começa a contagem. Então, em 14 de março de 445 a.C., até 6 de abril de 32 depois de Cristo. Por quê? Porque dão exatamente 483 anos no calendário judaico e 476 anos no nosso calendário. E é exatamente as 62 semanas mais 7 semanas. Por que 7 semanas? Está separada das 62 semanas, porque diz respeito a tão somente a última reconstrução do templo que se deu no reinado do rei Herodes, quando ele promoveu a reconstrução, e essa reconstrução durou 49 anos. Aonde, vamos dizer, termina a 69ª semana, exatamente na destruição do templo, 30 anos depois da crucificação de Jesus, né? Por quê? Porque Daniel fala da entrada de Jesus, do ungido, né? Da entrada de Jesus em Jerusalém, e depois ele fala sobre a última e derradeira destruição do templo. Quando eu falo disso, eu falei para você que em João está falando 46 anos. Você tem 3 anos aí de diferença. Que exatamente alguns dizem que é porque Jesus nasceu 2 anos antes do ano 0. Né? Ou seja, Jesus nasceu, desculpe agora falar assim, mas é o que a agenda se percebe, que a agenda determina do calendário dessa época. Então Jesus nasceu antes de Cristo. Jesus nasceu faltando 2, 3 anos para o ano 0. Né? Então tem uma diferença. Eu creio, agora eu sempre falo para você, né, quando eu creio, é minha opinião, então eu vou falar da minha opinião. Eu creio que seja exatamente os 3 anos de Jesus e do ministério dele. Mas isso sou eu, tá? Não está escrito em livro, não estou criando uma doutrina, é apenas aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, tá certo? Dando continuidade, dito isso, então eu falei para você sobre as profecias de pico. Eu já falei algumas vezes, mas eu sempre procuro pontuar isso. Por quê? Porque quando você se aproxima do evento, ou quando você percebe que o evento já passou, fica mais fácil de entender. Né? Então é muita coisa que eu falo para você que é um mistério por hora, né? É um enigma, vamos dizer assim, por hora, até que nós nos aproximemos dos fatos. Né? Então, e eu dei o exemplo para você, durante todo o Antigo Testamento, principalmente nos livros dos profetas menores, quando fala da segunda vinda de Jesus. Perdão, quando fala da vinda de Jesus. Por quê? Porque a primeira e a segunda vinda de Jesus, às vezes está dentro de um mesmo versículo. Zacarias, por exemplo. Né? Então, cabe a nós entendermos e percebermos, segundo os fatos, os acontecimentos da primeira vinda, você fazer uma separação entre a primeira vinda e a segunda vinda. Daí, nós pensarmos, e agora eu te convido a pensar, com os judeus, sobre, eu vou falar daqueles que têm um coração sincero, que servem ao Senhor de maneira sincera. Você sabe que isso existe na igreja de hoje, também existe no povo judeu exatamente a mesma coisa. Os dois, vamos chamar assim, os dois públicos dentro do mesmo grupo.
como existe na igreja de Deus, como existe na igreja cristã nos dias de hoje. Você tem pessoas sinceras que servem ao Senhor em espírito e verdade, e outras que talvez estejam cegadas, né, por alguma razão, e ainda não tiveram a plena revelação, mas são pessoas sinceras. E outras que são pessoas dolosas mesmo, né, que estão ali tão somente para cumprir uma religião, para cumprir um número de regras, e acham que esse cumprimento de regras as levará ao resultado. E que Jesus acha essa prática religiosa, ele acha pífia. Por quê? Porque não vai chegar a lugar nenhum. E Jesus exorta fariseus, escribas, essênios, herodianos, zelotes, saduceus, sacerdotes, e a todo momento Jesus está falando a respeito, nós lemos várias vezes, né? Então Jesus até fala que eles estão a caminho do inferno, literalmente. Por quê? Porque aqueles religiosos, eles tinham tanta regra, tanto cumprimento de regra, que Jesus estava na frente deles e eles não estavam conseguindo enxergar Jesus, né, na sua constituição messiânica. Dito tudo isso, então existe essa profecia de pico, que é exatamente quando você tem duas situações no mesmo lugar. Aí eu dei de exemplo para você, por exemplo, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 começa a falar do rei da Babilônia. Mas no meio do capítulo 14, você percebe que ele começa a falar de Satanás, de Lúcifer. Exatamente Ezequiel 38, do mesmo jeito. Desculpe, Ezequiel 28, do mesmo jeito. Ele começa a falar do rei de Tiro. No meio da conversa, no meio da narrativa do profeta Ezequiel, ele está falando de Lúcifer. Exatamente o que está acontecendo em Jó capítulo 38, quando o Senhor faz uma série de perguntas a Jó. Né? Onde você estava quando eu coloquei limites nos céus? Onde você estava quando eu formei a porção seca, né? que é a terra, e limitei os mares, as águas? Onde você estava? E Deus começa a fazer uma série de perguntas. Quando chega no meio do capítulo de Jó 38, ele começa a falar sobre a queda de Satanás e dos seus comandados. A terceira, né? A terceira, como é que fala? Um terço de todo o exército dos anjos se rebelam juntamente com Satanás em relação a Deus. E aí eles são banidos, eles são expulsos da presença do Senhor. Está lá em Jó capítulo 38. Então você percebe que existe esse tipo de narrativa dentro dos livros proféticos, e agora eu estou falando até de um livro poético, né? Do livro de Jó, que é um livro poético escrito por Moisés. Então, dentro dessa linha de acontecimentos, desse momento escatológico, então a gente percebeu que a 70ª semana, ela começa exatamente quando existe a manifestação do anticristo. Mas para que o anticristo se manifeste, né, na sua, vamos chamar assim, segundo Paulo, na eficácia de Satanás, alguns eventos acontecem anteriormente. Por exemplo, o princípio das dores, não é? Depois do princípio das dores, você tem o início da grande tribulação. E dentro dessa situação de todos esses eventos, né, existe o arrebatamento. Aí eu pensei com você, por que existe o arrebatamento nesse burburinho todo, nessa convulsão toda? Exatamente porque é quando o grupo, aí eu falei para você, dos 3 grupos, é quando o grupo gentílico, mas aquele grupo que Paulo diz que foi anexado à comunidade de Israel, porque cumpriu o propósito de Deus e porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e cumpriu o propósito de Deus, que foi o quê? Viver o Evangelho, pregar o Evangelho, estabelecer o reino dos céus aqui na terra, ainda que profeticamente, mas inaugurando o reino dos céus aqui na terra. Então,
esse grupo, a Bíblia fala da plenitude dos gentios, né? Quando, e eu falei para você, o que é plenitude? É quando tudo que foi estabelecido para que fizesse foi feito, foi realizado, toda a obra, segundo o propósito de Deus. Então, ao contrário do primeiro grupo, que é o grupo de Israel, que rejeitou o rei, esse segundo grupo, que é o grupo gentílico, não rejeitou o rei, mas uma parte desse grupo gentílico se converteu a Jesus Cristo e foi conectado e anexado a, como se diz, a Jesus Cristo, aos herdeiros de Abraão, segundo as regiões celestiais, segundo o mover espiritual em Jesus Cristo. Aí eu expliquei para você que Abraão, Deus fala que Abraão teria uma descendência dividida em duas. A primeira descendência olha para os grãos de areia, né? Eu farei de você em maior número do que os grãos de areia. Essa é uma herança humana, uma herança genealógica, né? Uma herança de Abraão que realmente o Senhor tem um projeto, tem um plano sobre essa herança, que são os descendentes de Abraão, segundo a carne, como diz a Bíblia. Mas depois o Senhor fala, Abraão, olha para o céu, farei de você uma herança, que você terá uma herança tão grande que será maior do que o número das estrelas do céu, ou seja, uma herança, herdeiros espirituais, que é o que Gálatas, todo o livro de Gálatas pontua sobre os herdeiros de Abraão através de Jesus Cristo, que somos nós, o grupo gentílico. Mas esse grupo gentílico tem um espaço. Que espaço é esse? Exatamente, ele tem a 69ª semana e a 70ª semana. Entre a semana 69 e a semana 70. Que somos nós aqui. Somos nós que estamos nesse ato, nessa porta da graça aberta, para que nós possamos pensar, meditar a respeito das coisas de Deus. Mas essa porta vai chegar um momento que esse momento vai se acabar, vai terminar, vai se completar, que é a plenitude dos gentios. E quando acontecer essa plenitude dos gentios, o que é plenitude? Exatamente os gentios, o grupo dos gentios, agora em Jesus Cristo, herdeiros de Abraão em Jesus Cristo, herdeiros espirituais, serão arrebatados. Agora, dentro disso que nós estamos pensando, é claro que existem as escolas falando sobre a segunda vinda de Jesus conectado ao arrebatamento. E outros dizem que o arrebatamento é um momento e a volta de Jesus é um outro momento. Eu sou daqueles que acreditam que haverá o arrebatamento e a volta de Jesus, com dois, ainda que seja um momento único, sejam dois acontecimentos. Por quê? Por quê? Porque é o momento em que a plenitude gentílica se estabelece, esse grupo está completamente tratado, cuidado, e o propósito de Deus alcançado terminou, é a plenitude gentílica, é a plenitude dos gentios. Então, o Senhor trabalha, esse povo, esse grupo, cumpre com o seu propósito, cumpre com toda a sua perspectiva, com todo o seu plano, é a noiva ataviada, limpa, adornada, e aí essa condição levará esse grupo à coroação. Então é aquilo que eu já te falei outras vezes, né? Alguns perguntam assim, por que essa distinção? Porque esse grupo cumpriu com propósito, ao contrário desse grupo que não cumpriu com propósito. Mas isso eu sempre falo para você, e vou falar todos os dias quando eu falar a respeito de arrebatamento. Uma coisa é o grupo rejeitar, outra coisa é Deus rejeitar. Deus não rejeitou esse grupo, não obstante esse grupo ter sido substituído
Lembra aquilo que Jesus fala em alguns textos do Evangelho? Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Por que essa afirmação de Jesus? Exatamente isso. Porque os primeiros serão últimos. Porque os primeiros ainda não cumpriram com tudo aquilo que o Senhor havia proposto através dos patriarcas. Não aconteceu. Está muito distante. Lembra que eu falei para você que Jerusalém e Israel hoje estão muito distantes do plano, do projeto original de Deus. Mas isso não significa que esse projeto não se manifestará. Por quê? Porque a palavra de Deus não passa. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele prometeu aos patriarcas, e nós já lemos a respeito, que esse povo é o povo herdeiro de toda uma promessa. Sem mistificar, sem criar, nenhuma aura a respeito disso, não. É um povo que será alcançado pela misericórdia do Senhor, como esse grupo também foi. E esse grupo só foi porque esse grupo rejeitou. Então, essa lógica, essa linha de raciocínio tem que ficar clara. Desculpe, e eu estou insistindo todos os dias. Por quê? Porque nós devemos ser um povo de Deus, mas um povo amadurecido, um povo coerente, um povo de bom senso, um povo completamente forjado na palavra de Deus. Porque aí, coisas que você vai ouvir, como eu ouço todos os dias, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por quê? Porque não precisa discutir. Mas não é bíblico. Outras coisas são completamente bíblicas e precisam ser observadas, aprendidas, desenvolvidas e meditadas. Então, esse grupo, fechado à obra, o trabalho, a plenitude, esse grupo fará o quê? Será coroado, né? Ele irá para as bodas do Cordeiro, certo? Em Mateus capítulo 21, e a gente já passou por ele, mas só para você lembrar, escatologicamente falando, o que diz Mateus 21, e ele por si só já fala, não precisa nem explicar, diz assim, Mateus 21, versículo 33. Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe e construiu nela um lagar. Edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Exatamente o que aconteceu com os profetas no passado. Jeremias, Isaías foi cortado no meio, né? Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho. É exatamente a presença de Jesus aqui, nesse momento. Dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe os próprios religiosos que estavam tramando a morte de Jesus, responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Esse é o grupo, nós somos esse grupo. Em que o Senhor, com os primeiros trabalhadores, não teve concordância, mas com o segundo grupo, que somos nós, ele vai ter concordância. Diz aqui, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está falando sobre o Salmo 118, versículo 22 e 23. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Olha só o que Jesus está falando do primeiro grupo.
Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Ou seja, Jesus está falando, o propósito do Pai é permanente, não mudou. O propósito do Pai não pode ser frustrado. Não é assim que Jó diz? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diz aqui, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, é exatamente isso aqui, essa parábola, né, que na verdade é uma parábola escatológica que Jesus está colocando aqui. E nós estamos apenas desenvolvendo a ideia, o pensamento dessa parábola, de todas as outras, mas também essa. Então você tem toda essa situação. E agora o que eu vou pontuar com você, se der tempo, senão a gente começa amanhã. Primeiro lugar, a manifestação do anticristo. Está lá em Daniel 9:27, não vou ler de novo. A aliança será quebrada na metade da semana. A partir da manifestação do anticristo, então o que vai acontecer? A gente entendeu, a gente leu vários textos em Apocalipse, em Daniel também, de que fala de 3 semanas e meia, que significa 3 anos e meio dentro da última semana, daquela 70ª semana, né? Então, você percebe que haverá um rompimento, uma ruptura de aliança. E olha só o que diz a palavra em João 5,43. Não vai dar tempo de a gente entrar nos acontecimentos, e quando eu falo entrar nos acontecimentos, eu quero colocar com versículos, com a palavra de Deus, muito bem colocado, para que você pense comigo, mas dentro da palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 43, diz assim, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. É João capítulo 5, falei errado. Falei errado não, li errado. Eu falei certo, mas eu falei certo o capítulo, mas li o capítulo errado. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Eu vim, e nós estamos com a visão escatológica, tá? Então, eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Exatamente Jesus falando do anticristo. Ele veio no nome do Pai e o povo rejeitou, que é esse grupo aqui de Israel. Mas virá aquele que virá no seu próprio nome e vocês não vão rejeitar, que é o anticristo. Entendeu? Entendeu escatologicamente os acontecimentos? Esse grupo, por que rejeitou? Infelizmente, ficará durante todo o período do anticristo. Porque esse grupo dará espaço, ambiente, para que esse anticristo se expresse, se manifeste e cumpra, vamos dizer assim, segundo Paulo, conforme aquilo que a Satanás estabelecer com a sua eficácia. Não é eficiência, é eficácia. Eficaz, uma pessoa eficaz é mais, vamos dizer, é mais contundente do que eficiente. Né? Então será segundo a eficácia de Satanás. Enquanto isso, aquele grupo gentílico que entrou na brecha, que cumpriu com o propósito do Pai, estará nas bodas com o Cordeiro, naquele momento. Por quê? Porque ele será coroado. E ele possivelmente não ficará, ou pelo menos, né, no término dessa semana toda, ele não ficará até o fim. Mas em algum momento, esse grupo será arrebatado. Com Espero que eu tenha, pelo menos você possa entender e passear pela palavra de Deus com essa visão. Claro que agora eu vou falar para você sobre
o arrebatamento e a vinda gloriosa de Jesus. Pensa comigo. Existem dois eventos: arrebatamento e a vinda gloriosa de Jesus. E para que nós pensemos, não, hoje não dá mais tempo, mas amanhã a respeito, por isso que é bom falar da palavra de Deus todos os dias, porque a gente vai falando e vai conversando e vai desenvolvendo uma ideia, uma linha de raciocínio. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, um evento, e a nossa reunião com Ele, dois eventos. Um evento está separado do outro. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, um evento. Né? E aqui existe essa construção literária que é normal. Você pega o evento mais importante e destaca, não obstante, cronologicamente, esse evento está em segundo, vamos dizer assim, em segundo plano. Então a vinda do Senhor Jesus, eu chamo de, e muitos chamam, principalmente os da linha mais pentecostal, e eu corroboro com essa ideia, a vinda gloriosa de Jesus como um evento. Depois diz assim, e a nossa reunião com Ele, segundo evento. Sendo que a nossa reunião com Ele acontece cronologicamente em primeiro lugar. E a segunda vinda de Jesus será exatamente no final da 70ª semana, né? Que são as 70 semanas de Daniel, cumprida ipsis literis, segundo a palavra profética de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Glória a Deus! Estamos pensando sobre escatologia, sobre as coisas de Deus, os últimos acontecimentos, e nós, né, caso estejamos vivos, onde estaremos em tudo isso? E é uma grande bênção, e eu sempre falo para você, todas as escolas teológicas a respeito, na esmagadora maioria de todos os eventos, há uma concordância. A única coisa que não existe, vamos dizer assim, uma concordância, é no arrebatamento. Em que momento acontecerá? Aí você vai falar, mas existem os preteristas, né? Os chamados grupos dos preteristas, falando que já aconteceu todas as coisas, né? Então, aí é que está a questão. Por quê? Porque muitas das coisas realmente aconteceram. Mas Jesus não estaria falando de algo que já aconteceu, ele está falando, olhando para frente. Nós servimos um ser visionário, futurista, que enxerga para frente. Então não tem como todas as coisas já estiverem acontecidas, né? Porque algumas coisas ainda acontecerão, que é exatamente a manifestação do anticristo, dando início na cronologia das 70 semanas de Daniel, dando início à última semana, né? E a posteriori, no final dessa última semana, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, tá certo? Só que nesse meio termo tem o arrebatamento e também tem esse grupo aqui, lembra esse grupo que rejeitou a Jesus, mas não foi rejeitado pelo Pai, segundo a palavra? Esse grupo será, de alguma maneira, alcançado, ou pelo menos, né, dado espaço, como foi dado para o grupo gentílico, para se arrepender e se conectar a Jesus Cristo. Exatamente como aconteceu com esse grupo, acontecerá com esse grupo. Fazendo alusão à palavra profética, né, uma parábola mesmo, que Jesus declarou em alguns evangelhos, em alguns momentos. Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Falando exatamente desses dois grupos, tá certo? Glória a Deus. Bispo, tenho duas dúvidas. Quando morremos, vamos direto para a glória ou dormimos até a conta de Jesus? E outra pergunta, lá na glória, reconheceremos nossos queridos aqui da terra? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Ô, Kátia. Tudo bem, Kátia? Sempre orando pela Rafa, tá? Deus abençoe você, viu, Kátia? Um beijo para todo mundo aí em Valinhos. Olha, Kátia,
é o seguinte, eu vou começar pela segunda pergunta. Lá na glória, reconheceremos nossos queridos aqui da terra? Sim, Kátia. Lá na glória, nós reconheceremos, segundo está escrito, aproveitando que eu estou aberto aqui em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ou seja, se ele vai trazer em sua companhia os que dormem, significa que nós os veremos. Aí a tua pergunta, reconheceremos? Ora, Jesus não morreu, Kátia? E depois, quando Jesus ressuscitou, ele não chamou lá para Maria Madalena? Eu não vou ler os versículos porque são conhecidas as passagens. Ele não falou para Maria Madalena, né? Maria, aí Maria Madalena, entendendo que Jesus fosse o jardineiro, mas existe uma palavra profética a respeito de Adão e a respeito de Jesus lá no jardim, né, do sepulcro, né? Então, Maria Madalena fala, Raboni, Rabi, mestre. E aí Jesus falou o que para Maria Madalena? Vai até os meus amigos e fala para eles irem até o nosso ponto de encontro. Qual era o ponto de encontro? O Mar da Galileia. Fale para eles que eu estarei esperando eles lá. E ela foi correndo contar para eles e eles saíram, perna para quem te quer, para se encontrarem com Jesus. Ou seja, Jesus chama, né? E eu falo de Jesus na sua condição humana. Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas na sua condição humana, que ele ressuscitou ali, porque ele é a primícia dos que dormem, como diz a palavra. Então, ele reconheceu e conversou com seus amigos. Não obstante esse texto maravilhoso, depois você tem ainda Jesus Cristo conversando com João, né? No livro de Apocalipse. Por quê? João era o seu amigo, o seu melhor amigo, no seu ministério terreno, no seu ministério humano, mas continuou sendo seu melhor amigo. E quando Jesus precisou se revelar, quem ele procurou? O seu melhor amigo. Quem é? João, o apóstolo João, segundo o livro de Apocalipse. Tá certo? Então já respondi a primeira pergunta. Bispo, tenho duas dúvidas. Quando morremos, vamos direto para a glória ou dormimos até a conta de Jesus? Quando nós morremos, o que eu entendo é que nós morremos, Kátia, e a Bíblia deixa isso muito bem claro, que para aqueles que são de Deus, eles não morrem, mas eles dormem, no sentido que de um sono, e quando nós dormimos, né, as coisas estão acontecendo ao nosso redor. O vigilante noturno está vivo, está passeando, está andando, está se movimentando. A gente dorme aqui no Brasil, mas lá no Japão o pessoal está trabalhando. Para nós, o tempo parou, estacionou, porque estamos dormindo. Mas para o Japão, para a China, para a Austrália, né, e outros países que têm uma diferença de fuso horário, às vezes mais de 12 horas, esses países, as pessoas estão trabalhando e nós estamos dormindo aqui. Para nós, entre aspas, é como se o tempo tivesse parado. Quando nós morremos, creio eu, que é exatamente a mesma sensação. É a sensação de que nós dormimos e que nós acordaremos um dia, né, quando nós formos, como é que fala? Levantados pelo Senhor, né? E quando nós nos encontrarmos com o Senhor, então nós acordaremos. É isso que eu entendo, tá? Então para quando quando nós morrermos, o tempo vai parar. E se o tempo vai parar porque é um ambiente atemporal sem tempo,
nós vamos acordar todo mundo junto. Nós, Abraão, Isaac, Daniel, Davi, e Sansão, e Josué, Moisés, Elias, Eliseu, e Neemias, e Esdras, e Esther, Mordecai, João Batista, todos nós levantaremos todos a um momento só, tá? E aí, claro, que nós nos encontraremos com o Senhor. Será que eu soube responder, Kátia? Qualquer coisa você me pergunta de novo e a gente vai pensando a respeito. Não gosto de deixar ninguém com uma pergunta meio mal respondida, né? Mas que eu consiga responder na plenitude. Tá certo, Kátia? Glória a Deus. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do altar do Senhor, em nome de Jesus, porque é tempo de aguardar e pregar e ministrar e falar sobre a esperança da nossa ressurreição, como a Kátia está falando aqui, e também da vinda do Senhor Jesus e também do nosso encontro glorioso com todos os nossos amados, como Paulo fala lá em Tessalonicenses, que nós não deveremos ficar em luto, porque um dia nos encontraremos com aqueles que dormem em nome de Jesus e nós reconheceremos. Obviamente, Kátia está respondendo, soube sim. Ai, glória a Deus, hein, Kátia? Por quê? Nós nos encontraremos, nós não teremos, Kátia, o mesmo relacionamento das nossas famílias, né, no sentido nuclear, né, no sentido humano, mas nós nos reconheceremos e nos daremos como irmãos, porque seremos uma família só, a família onde o nosso Pai e o seu Filho serão, e o Espírito Santo, seremos um com eles, né? Glória a Deus. Vamos orar? E que esperança maravilhosa, que é isso que deve nortear a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nos dar força para vivermos em tudo isso. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por mais um dia, um sábado, dia 10 de julho, estarmos na tua presença. Já estamos no dia 10 de julho. Já estamos praticamente no meio do ano e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor se manifestou. Nós estamos aqui, ó Deus, regozijosos, em alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é tão bom falarmos sobre escatologia, os últimos acontecimentos, a que grupo pertencemos, entender todas as coisas de maneira perfeita, amorosa, de uma maneira reconciliadora, de uma maneira boa, saudável, para estarmos, ó Deus, no aguardo de todos esses acontecimentos, na alegria de nos encontrarmos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Por isso a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre cada um de nós que estamos aqui, os nossos queridos, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, genros, noras, avós, idosos, tios, marido, esposa, pais, tua glória, tua presença, o teu mover se derramando sobre cada um, as minhas tias que estão aqui também, a Kátia, sua casa, sua família, Bispo Antônio, Pastor Amara, todos que estão conosco, em nome de Jesus, Elô, Wesley, filhos, também João, Roseli, Ângela e toda a sua família, Fábio, Márcia, também os seus queridos, Luiz Henrique e também seu Augusto, Dona Efigênia, todos ali, a presença, o poder, o mover do Senhor, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, também todos os queridos e familiares, tua presença, o teu poder, Júlia, pastora Júlia e todos os familiares, também Amanda, todos os familiares, a glória, a presença, a plenitude do Senhor, meus pais, seu João, Dona Dália, Dona Nadir, seu Toninho, visita, vem com a tua cura, com a tua saúde, a Thaís e o Márcio que estão se recuperando da Covid-19, Senhor, em nome de Jesus, visita com a tua glória, com a tua unção, com o teu mover, a tia Sede,
que está se recuperando de uma enfermidade, tua glória, a tua presença, o teu poder, o teu mover. Senhor, visita a vida do Márcio, que é a Thaís que está aqui, a plenitude do Senhor se derramando, visitando o seu leito, visitando, ó Deus, os diagnósticos, o tratamento, os profissionais de saúde e o teu Santo Espírito, a plenitude da tua ressurreição, do teu poder de vida se derramando sobre a vida do Márcio, curando, visitando artérias, veias, coração, pulmões, tireoide, células. Em nome de Jesus, pâncreas, fígado, rins, recebam a vida, recebam o poder, o mover da ressurreição. Olhos, ouvidos, circulação sanguínea, recebam a vida. Taxas, recebam equilíbrio, a vida do Senhor, em nome de Jesus. E nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil, tantas situações, circunstâncias, gestores públicos, ó Deus, que são verdadeiros déspotas, cruéis, pessoas completamente desconectadas da empatia, do amor ao próximo, da responsabilidade, que erram e cometem erros de conduta a todo momento. Senhor, tem misericórdia do nosso país, cura, visita, renova, restaura. Tem, ó Deus, a tua compaixão e o teu mover de ressurreição sobre o nosso povo, o nosso país, quebrando toda a maldição e trazendo da tua cura e da tua saúde. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos um sábado maravilhoso, um domingo especial, um final de semana maravilhoso, inesquecível, memorável. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E que o Senhor nos invada das boas notícias e que o Senhor se manifeste poderosamente. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque ninguém pode separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, um sábado maravilhoso. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Beijo, tchau, pastora Mara, fica na paz. Beijos, tchau, tchau.